Olá, o meu nome é André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast Mochila às Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. Este é um episódio que estava inicialmente previsto para sair em dezembro. Infelizmente, por diversas razões, isso não foi possível, mas cá estamos e penso que vai valer a pena o tempo de espera. Comigo tenho a Catarina Guerreiro. A Catarina é micropaleontóloga e também doutorada em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Neste episódio vamos conhecer a ida da Catarina à Antártida em 2019 e também vamos ver melhor que tipo de trabalho científico é que ela faz. A Catarina estuda uma alga marinha muito pequena, invisível a olho nu, que permite conhecer melhor as alterações ambientais do passado da Terra e também as que estão a ocorrer atualmente. Olá, Catarina, bem-vinda. Olá, André. Uh, Obrigada pelo convite. Obrigado, eu. Relativamente ao que eu acabei de dizer, sobre o teu trabalho científico, vamos começar por aí. Referi uma alga marinha, que na verdade é um tipo de fitoplâncton. Uh, que ser é este exatamente e o que é que ele revela? Ora bem, então, como tu disseste bem, eu especializei-me em micropaleontologia marinha de um grupo específico de microfósseis, que são os nanofósseis calcários, que por sua vez são maioritariamente representados por um grupo de fitoplâncton que é o nanoplâncton calcário. Portanto, são os também conhecidos cocolitóforos, são um dos principais grupos funcionais de fitoplâncton marinho, portanto, eles são muito importantes, quer enquanto produtores primários marinhos, o que significa que eles contribuem para a biomassa que está na base da cadeia trófica marinha, portanto, é o fitoplâncton que permite que o zooplâncton, que por sua vez alimenta peixes de cada vez maiores dimensões, exista e se mantenha de forma regulada no oceano. E, por outro lado, os produtores marinhos, os produtores primários marinhos, à semelhança das plantas terrestres, fazem fotossíntese e, portanto, têm a capacidade de fixar o dióxido de carbono da atmosfera Uhum. e, portanto, contribuir para regular as concentrações de dióxido de carbono atmosférico, que são importantíssimas para a vida no nosso planeta. O nanoplâncton calcário especificamente, que é aqui o grupo que eu estudo, tem ainda uma característica adicional, que é o facto de serem calcificantes. Portanto, eles têm esta capacidade única de biomineralizar uma carapaça carbonatada ou calcária em redor da sua célula, que por sua vez os torna biogeoquimicamente importantes. Portanto, eles são muito importantes para o ciclo do carbono marinho, Uhum. e também para a produção de fósseis no registro sedimentar, não é? E, portanto, podemos estudar o oceano, quer de um ponto de vista ecológico, quer de um ponto de vista oceanográfico, no presente, portanto, nas condições atuais do oceano moderno, mas também no passado, pelo menos desde o Triássico Superior, que foi quando eles apareceram no nosso planeta pela Uhum. primeira vez. E estas algas, este fitoplâncton, vamos dizer assim, pode estar presente em todo o oceano? Existem sítios onde estão mais concentrados? Como é que é? O nanoplâncton calcário digamos, aliás, um bocado à semelhança, diria eu, do plâncton. Portanto, são organismos planctónicos, não é? Vivem, neste caso, como são fitoplâncton, vivem na zona fótica do oceano, que é a parte mais superior, são os primeiros 150 a 200 metros do oceano, porque é a região que é iluminada, portanto, eles precisam de luz e de nutrientes para viver, e é por isso que eles estão geralmente restritos a esta zona superior do oceano. Eles estão distribuídos por todo o oceano global, sim, mas depois, dependendo das preferências ecológicas das várias espécies, há mais ou menos concentração destas ou de outras espécies em diferentes nichos ecológicos do oceano global. Portanto, os cocolitóforos são geralmente mais diversificados nas regiões do oceano a latitudes tropicais e subtropicais, mas depois existem algumas espécies que
que são muito produtivas, não é? Que gostam de elevadas concentrações de nutrientes e, portanto, gostam mais de viver junto às margens continentais e nas regiões de altas latitudes do oceano, onde o oceano é mais sujeito a mistura por ação de vento, por ação de correntes costeiras como o upwelling. Portanto, são mecanismos físicos de forçamento da circulação oceânica que fazem com que haja fornecimento de nutrientes desde as camadas mais profundas do oceano até à superfície. Portanto, há esta conjunção de luz e nutrientes e, portanto, estas espécies geram grandes volumes de células à superfície do oceano nestas condições. Se nós quisermos estudar as comunidades de nanoplâncton calcário atuais, não é? Aquelas que estão neste momento a viver no oceano, a única maneira de o fazer é ir lá, ao oceano. Portanto, vamos num navio oceanográfico, e depois colhemos amostras de água do mar a diferentes profundidades ao longo da zona fótica do oceano. Portanto, isto é quando nós pretendemos estudar a dinâmica ecológica atual destas comunidades de organismos. Se quisermos estudar estas comunidades de uma perspectiva mais indireta, podemos estudá-las através das associações que ficam acumuladas nos sedimentos do fundo do mar. Portanto, o que acontece é que quando esta alga morre, aquela carapaça mineral que rodeia a célula tem tendência a desagregar-se e, portanto, estes elementos minerais que se chamam os nanólitos ou os cocólitos, que são digamos, as placas calcíticas que compõem a carapaça, acabam por afundar até aos fundos oceânicos, tal como quaisquer outras partículas minerais, e, portanto, passam a fazer parte do registro sedimentar e, por conseguinte, também do registro geológico. Exato. E depois, como é que isso vai ajudar-nos a perceber as alterações ambientais do presente? Por exemplo, em relação às alterações climáticas, podemos obter respostas no estudo deste nanoplâncton calcário? Sim, sem dúvida que sim. Portanto, o fitoplâncton em geral e o nanoplâncton calcário, se calhar em particular, por um lado, contribuem crucialmente para o clima da Terra, não é? Através da regulação dos níveis de oxigênio e dióxido de carbono, como eu acabei de referir, mas também são extremamente sensíveis às alterações climáticas, ou seja, alterações a nível da temperatura da atmosfera, por exemplo, e das concentrações de CO2 na atmosfera, têm potencial demonstrado e observado de aquecer o oceano e fazer com que o oceano também se torne mais ácido, não é? E, portanto, por um lado, o aquecimento do oceano faz com que haja menos nutrientes para o fitoplâncton se reproduzir e, por outro lado, a acidificação do oceano tende a dificultar o processo de calcificação de construção das tais carapaças carbonatadas. Portanto, usando ou fazendo a monitorização das comunidades de nanoplâncton calcário no oceano, permite-nos perceber o estado do oceano, de alguma maneira, porque eles são extremamente sensíveis a quaisquer alterações. Explica-nos assim, de forma resumida, o que é que estás a fazer atualmente? Neste momento, e já desde alguns anos, que estou a trabalhar no contexto de equipas que querem investigar o papel das poeiras desérticas. Portanto, são poeiras que são produzidas nos grandes desertos continentais e que, por serem transportadas pelo vento, atravessam as bacias oceânicas e ao atravessar as bacias oceânicas, parte delas, ou uma proporção dessas plumas de poeiras que atravessam os oceanos, é depositada nos oceanos e pode atuar como uma fonte de nutrientes para precisamente estimular o fitoplâncton marinho e, por conseguinte, estimular todo o funcionamento daqueles ciclos biogeoquímicos muito importantes para os quais o fitoplâncton contribui de forma crucial.
tenho estado mais focada na influência das poeiras do Saara, porque é de longe a maior e mais ativa fonte de poeiras atmosféricas na atualidade, portanto tenho estado a trabalhar no Atlântico tropical, Atlântico Norte tropical, mas mais recentemente estou a estender a minha linha de investigação também para o Atlântico Sul e também para o para o Oceano Antártico, portanto, porque há outras regiões, nomeadamente na zona da Patagónia, também se pensa que seja uma fonte de poeiras e, portanto, de nutrientes para a estimulação do fitoplâncton no Atlântico Sul. Graças a essa última frase, já estamos no sul do nosso planeta. Já chegamos ao sul do hemisfério, sim, exato. Portanto, estamos mais perto da Antártida, ainda bem, porque era lá que eu queria ir agora. Como foi a viagem até lá? A viagem até lá, portanto, nós embarcámos em Punta Arenas, no sul do Chile, depois atravessámos todos aqueles estreitos patagónicos espetaculares no navio polar Almirante Maximiano. E depois eu acho que uma das partes mais espetaculares de chegar à Antártida é atravessar a passagem de Drake, que é toda aquela massa de oceano entre a pontinha da América do Sul e o norte do continente antártico. É uma região onde a circulação é muito intensa, portanto não podemos atravessar só porque sim, é preciso estar à espera de uma janela meteorológica favorável, e mesmo com uma janela meteorológica favorável o navio abana bastante, portanto isso foi emocionante, portanto atravessar aquela região. A maior parte das pessoas recolheu aos seus camarotes porque os enjoos não os conseguiram conter. Por acaso eu tenho a sorte de ser um bocado anormal, eu não tenho tendência a enjoar e não enjoei, e foi uma sensação muito emocionante atravessar ali os 65 graus sul, que é aquela porta, não é, para a região polar. E depois é aquela sensação inesquecível de ver os primeiros icebergs, não é, e ver toda aquela paisagem que parece outro planeta. Pronto, parece outro planeta, é espetacular. Portanto, a minha contribuição foi participar na colheita de dados para o estudo das comunidades fitoplanctónicas, fazer também uma prospecção das comunidades de nanoplâncton calcário naquela região, sabendo de antemão que aquela região não tem as condições mais favoráveis ao desenvolvimento deste grupo específico de fitoplâncton. E também fazia parte dos meus objetivos na altura, entretanto ficou um pouco em stand-by, mas irei voltar aí nos próximos tempos, que era também perceber a influência de poeiras na estimulação da produção primária marinha naquela região e perceber que diferenças há em relação ao Atlântico Norte, onde temos abundância de poeiras a influenciar o ambiente marinho. Claro. E o que é que descobriste? Olha, nessa campanha descobri, ou confirmei, digamos, que se fizermos uma amostragem do oceano muito costeiro, eu não vou encontrar nanoplâncton calcário nenhum, portanto as associações de fitoplâncton são dominadas por outros grupos de fitoplâncton. Do ponto de vista do nanoplâncton calcário, foi um pouco decepcionante, não é? Porque não consegui dados sobre este grupo, mas quer dizer, foi uma experiência absolutamente rica em termos de aprendizagens sobre as outras componentes do ecossistema, não é? E, portanto, não sei se posso para já falar em conclusões, até porque quem está a fazer investigação mais aprofundada naquela região é de facto o meu colega Afonso Ferreira, que está a desenvolver doutoramento nessa temática. Eu penso que voltarei mais ao contexto oceânico, antártico, um pouco lá mais para a frente no meu projeto. Para já ainda estou a latitudes mais baixas, portanto ainda não tenho grandes conclusões para partilhar.
Tudo bem. E não há problema. Vamos aguardar por essas conclusões então. Eh, mas pronto, nós continuamos na Antártida. Tu já nos falaste da viagem até lá. Já estamos a pisar solo antártico. Agora pergunto-te qual é a sensação de estar lá, no Polo Sul do nosso planeta? É difícil de explicar, é difícil de explicar, porque não sei, é aquilo que eu estava a dizer há bocado, é um bocado como estar, já é a concretização de um sonho, no meu caso pessoal. Ahm, Depois é aquela sensação brutal de quando a concretização do sonho ultrapassa as expectativas, não é? Porque às vezes nós temos uma Exato. idealização e depois na prática não é tão espetacular. Ali foi mais. Ahm, não sei, A natureza nunca desilude. sim, a natureza nunca desilude e não sei, é uma experiência muito especial, não sei explicar. As condições meteorológicas variam imenso. Num só dia temos sol, chuva, neve, vento e depois sol outra vez. É uma coisa também muito. Nunca se está sossegado. E depois há um sossego, não sei, há um sossego que eu acho que já sinto quando participo em expedições oceanográficas em contextos normais, digamos assim, mas ali parece que é diferente. Não sei, é uma atmosfera mágica, pronto, não há outra maneira de colocar a questão. E depois, pronto, os pinguins são adoráveis, vêem-se baleias com alguma frequência, um, toda essa fauna também é emocionante, não é? Porque Claro que sim, são claro. animais que nós não estamos habituados a ver. Pronto, eu agora passava à rubrica Dica de Viagem, em que tu nos vais recomendar um geossítio. Vamos então passar à dica de viagem. Catarina, o geossítio que tu nos vais recomendar é na verdade um lugar muito popular entre os turistas que vão à América do Sul, mais especificamente ao Peru, na região dos Andes. Que geossítio é esse? Então, este é o sítio que eu escolhi, é a montanha Arco-Íris, também conhecida como a Montanha das Sete Cores, ou Uhum. Vinicunca, que é uma montanha que faz parte dos Andes do Peru, que fica nas redondezas da cidade de Cusco e, e que é absolutamente espetacular. Pronto, eu tive a oportunidade de lá ir este verão e portanto, é uma montanha que é basicamente aquilo que se vê são estratos, não é? Estratos sedimentares de cores absolutamente espetaculares, que no fundo refletem reação química dos minerais que fazem parte dessas camadas sedimentares, enfim, ao efeito da precipitação, ao efeito dos agentes meteóricos que naturalmente alteram as características químicas dos sedimentos. Uhum. Mas que naquele caso, e em parte, por exemplo, em função de ter muitos óxidos de ferro, pelo menos pelo que eu pude ler, resulta naquelas cores espetaculares e, portanto, é assim Exato. uma paisagem muito, muito única, que eu acho que nunca vi nada assim e acho que qualquer geólogo iria ficar maravilhado. Maravilhado, pois. E mesmo as pessoas que não são geólogas, Sim, eu noto sem que há dúvida. muita gente a visitar esse local e até existe uma lista dos lugares que nós temos que visitar antes de morrer e esse é um deles, portanto deve ser mesmo Sim, algo de especial. Uh, Pronto, Catarina, vamos ficar por aqui, né? Infelizmente não temos muito mais tempo. Gostei bastante de conversar contigo e de saber mais sobre o teu trabalho científico e sobre a tua ida à Antártida. Obrigado, e até uma obrigada próxima. eu. Obrigada, André. Até à próxima. Assim que nos está a ouvir, pode subscrever o nosso canal de YouTube, o canal da Associação Portuguesa de Geólogos, e assim não perder nenhum episódio do podcast Mochila às Costas. Pode também partilhá-lo com os seus amigos, familiares, colegas. Da minha parte é tudo.
e voltamos a pegar na mochila em fevereiro. Até à próxima!